Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora ainda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Se morre de amor? Não, não se morre. Quando é a fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestras e flores, assomos de prazer nos raiam n'alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve, no que vê, prazer alcança. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se a loucura, se a verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Bom dia, crianças. Com esses 3 fragmentos, um de Juca Pirama, Gonçalves Dias, o outro de Se Morre de Amor, de Álvares de Azevedo, e o último, Navio Negreiro, de Castro Alves, eu dou a vocês o meu bom dia, digo que estou morto de saudade, e iniciamos aqui o módulo 11 da apostila, a poesia romântica em 3 gerações no Brasil. Cada um desses fragmentos é representante de uma geração. O primeiro, do Juca Pirama, ele é da geração indianista nacionalista. Bom, então vamos falar um pouquinho dela. Indianista, indígena. Nacionalista, nação. Então é a primeira geração de poesia no Brasil que vai dar identidade, cor local e um aspecto de nação literária ao Brasil. Tá? Ou seja, vai se falar de coisas realmente brasileiras. Lembra lá do arcadismo, quando eu falei de Basílio da Gama fazendo poesia para indígena? Isso já era uma fase de transição. Essa geração pega esse mote dessa poesia que será feita com extremo de nacionalismo para se colocar a identidade nacional. Então é uma poesia nacionalista porque vai falar da pátria. Descritiva, vai descrever as coisas da pátria. Repara que ali, no Juca Pirama, ele vai falar que pertence a uma tribo. Ele, ao longo do poema, você vê que ele fala da mata, né? E que ele vai descrever toda a situação, toda a cor local, o lugar, a selva, né? Que é o nosso passado, né? O lugar de selva com indígena, de forma a exaltar essa nação. Então, é uma poesia que vai ser extremamente descritiva, uma poesia que vai ser nativista, falar das coisas da pátria, e lógico que vai ser uma poesia ufanista, de amor pleno, exagerado pela pátria. Então, dentro desse processo descritivo, nós temos o famoso, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então, nós temos fortemente essa ideia de descrição. A terra tem palmeiras, um sabiá com S maiúsculo, que é a identificação, ele é melhor que qualquer outra ave de qualquer outra pátria, porque sabiá no normal se escreve com S minúsculo. As aves que aqui gorjeiam, no lugar onde eu
homem está, porque o nome disso é Canção do Exílio, não gorjeio como lá, como na terra dele. Então, essa pátria é a pátria perfeita, né? Ela é, nesse poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, ele compara a terra dele à terra em que ele está exilado. Exílio pode ser voluntário ou não. Ele está longe de sua pátria e sente saudades. No Ijuca-Pirama é a figura do índio que sobressai como herói nacional. Mas repara que ele diz que ele é bravo, é forte, é filho do norte. Norte é um termo usado para destino. Então, não só do norte, geografia, lá da frente, né, do Amazonas, mas norte, ele é filho do destino também. Isso é ambíguo. Então, ele de alguma forma, é predestinado. Mas olha só, bravura, força, beleza, entre outros fatores, são conceitos que são diferentes entre os indígenas e entre os brancos. Esse poema lembra que eu disse na última aula que o romantismo é feito de burgueses para burgueses. Então, esse poema, de certa forma, exalta características do cavaleiro medieval, que lá na Europa é o herói do passado, né, do romantismo. Então, esse índio é uma mescla de cavaleiro medieval com indígena. Ele tem valores concebidos, mas pelos burgueses, né? São valores mais burgueses. Honra, força, coragem, eles estão imbuídos de uma forma diferente, mais europeia, digamos assim. Né? Então, é uma poesia descritiva, ufanista, amor exagerado à pátria, nativista, relata as coisas nascidas na pátria, e tem o índio como herói nacional. Bom, dentro do amor, da questão da lírica amorosa, a mulher é ainda meio que divinizada, né? E esse amor ainda é distanciado. Quanto mais distante, mais perfeito o amor e a mulher. Figura central dessa geração, Gonçalves Dias. Segunda geração é a geração byroniana ou ultrarromântica. Byroniana vem de Lord Byron. Quem foi Lord Byron? Lord Byron foi um poeta inglês, né, que é famoso por cantar, né, o pessimismo, as dores e as sombras do amor. Disse que numa noite, né, Lord Byron, Mary Shelley e Bram Stoker, entre outros, e o marido da Mary Shelley também, nasceram grandes poemas do Byron, e nasceu também o Frankenstein, da Mary Shelley, e o Drácula, do Bram Stoker. Né? Então, repara que, em comum, a poesia do Lord Byron, do Bram Stoker e o romance da Mary Shelley tem o sombrio, o noturno, a morte, né? A literatura de terror está muito ligada a esse momento gótico, né? Ao barroco. E aí nós temos um poeta brasileiro muito forte aqui, o Álvares de Azevedo. Bom, vamos primeiro falar um pouquinho. É uma poesia que é fortemente pessimista, egocêntrica. Lembra, egocentrismo? Tudo gira em torno do próprio poeta. O amor, a morte, a dor, a mulher, né? É a mulher dele, o amor dele, a morte dele, a dor dele. Ele vive um momento de desconcerto com o mundo, lembrando a aula passada. Esse desconcerto do mundo, com o mundo, é quando ele se coloca com um mundo que não, ao qual ele não se adapta, porque está indo veloz, está se modificando demais. Então esse poeta tem esse problema, e ele vai tentar o escape, o escapismo. Por onde? Pela morte, que para ele é libertadora, tá? Não é o medo da morte do barroco. Pelo sonho, no sonho a gente cria novas realidades, e pela noite. Então, amor à morte e amor à noite é muito comum, né? É dentro da noite que eu descubro o gótico. O que é o gótico? É o noturno, o sombrio, o misterioso. Olha lá, o Drácula de novo, Frankenstein de novo. E aqui um romance chamado
Noites na Taverna, em que falam de homens que se reúnem para contar as suas desgraças, né, todos com dramas pessoais horrorosos e que se interligam. E aí a gente tem uma coisa muito clara. Essa visão é egocêntrica, todos pensam nos próprios problemas, essa visão é pessimista, sempre há uma ligação muito forte com, com a impossibilidade amorosa, com a dor, com a morte como amiga. Né? Por isso, na noite, eles se soltam mais, eles buscam um mistérios, o prazer que não tem pela manhã. E aí tem um dado histórico. Esses poetas eram boêmios, saíam à noite. E eles, né, daí essa relação muito forte com a noite. Né? E estando à noite, iam para tavernas, bebiam, tinham uma vida de alimentação muito instável, acordavam tarde, produziam à noite, escreviam, faziam serenatas. Tudo isso é comprovado historicamente. Contraíam tuberculose e morriam. Né? Mal do século. Essa poesia byroniana ultrarromântica do sentimentalismo exagerado, do egocentrismo, do pessimismo, é a poesia do mal do século. Aquela que o poeta relata as próprias dores, a própria doença, a própria morte nos seus poemas. Então ele vai falar claramente, né? Alguns poemas falam claramente da tuberculose. Existe um poema do Álvares de Azevedo que diz, né, em pequenas gotas vermelhas derramo o meu amor. Na verdade, não são pequenas gotas vermelhas, ele está tendo uma convulsão, uma tosse convulsiva, e ele derrama sangue na folha, né? E ele faz um poema sobre esse sangue da tosse que cai na folha. Então ela valoriza o sombrio, o gótico, o escatológico. O escatológico é aquilo que te dá nojo. Né? Olha aí o Frankenstein, romance da época do romantismo, em que o monstro é feito de retalhos humanos, né? Que questiona justamente a ciência. Esse monstro, né, que vai gerar uma desgraça na família Frankenstein, porque o monstro não é o Frankenstein, né? O Frankenstein é o médico que cria ele. Então há um anticientificismo dessa geração romântica que vai colocar na figura do Frankenstein, por exemplo, né, o confronto entre ciência e humanidade. Então, essa segunda geração pessimista, egocêntrica, sentimental, extremamente subjetiva, valoriza a morte, né? E tem o mal do século como ponto de partida. Então, 2 gerações terminadas, a gente já volta para falar da terceira.